Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando um pouco para vocês sobre a NR7, o PCMSO. A norma, ela passou por uma alteração dia 10 de março de 2020 e ela passa a ser auditada a partir de 10 de março de 2021. Então, como vocês ainda estão no curso, eu vou estar falando para vocês então dela atualizada, como ela vai ser auditada, né, daqui para frente. Então, eu vou dividir a norma em algumas etapas. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o objetivo, o campo de aplicação e as diretrizes da NR7 e vou falar um pouco de como é importante esta norma para nós, técnicos de segurança, empresas em geral, tá? Então, pessoal, o objetivo de se ter o PCMSO, ele é parte importante, né, da nossa empresa. Ele é aquela parte que complementa o PGR. Então, no PGR, nós técnicos, engenheiros, né, vamos fazer o levantamento dos riscos de acordo com os ambientes de trabalho, que pode ser através de GHI, Grupo Homogêneo de Exposição, ou pode ser diretamente pelo nosso colaborador. E quando nós temos esse levantamento desses dados, dessa avaliação, né, o monitoramento disso, que depois eu vou falar um pouco mais para frente sobre essa questão da responsabilidade, né, de quem é a responsabilidade de fazer o PCMSO, nós temos então que fazer este levantamento e dentro deste levantamento o PCMSO ele faz o que? Monitora os riscos que aquele trabalhador está exposto, fazendo o que? Um controle da saúde ocupacional desses colaboradores. Então, esse é o objetivo principal do PCMSO. É pegar a avaliação que nós fizemos lá no PGR e trazer isso para um documento onde eu digo assim, bom, se lá esses colaboradores eles estão expostos a situações de riscos físicos, químicos, biológicos, como eu devo proceder aqui dentro do PCMSO? E qual é o campo de aplicação, né? Esta norma, ela se aplica então a órgãos públicos da administração direta e indireta, ao Poder Legislativo, Judiciário, ao Ministério Público. Ela se aplica também a empregadores regidos pela CLT. E agora eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre a questão da NR1. A NR1, por exemplo, ela traz lá no campo dela uma afirmativa que diz: quando eu tenho uma empresa de grau de risco 1 e 2 e que não tenha exposição de risco físico, químico e biológico, não necessariamente eu devo ter o PCMSO. Então, se eu tenho essa empresa, esse MEI, esse EPP, né, eu não preciso ter esse programa. Então, mas ela só vai se aplicar se a empresa for MEI, EP ou EPP. Aí, então, não se aplica, desde que também ela tenha o grau de risco 1 e 2. E também não tem os riscos físicos, químicos e biológicos. Então, de que empresa nós estamos falando? De uma empresa como, por exemplo, uma loja que vende roupas, né? Então, nós temos lá, é uma MEI, ela tem uma vendedora nessa loja e não tem risco físico, não tem risco ergonômico, não tem risco físico, não tem risco biológico e não tem risco químico. Então, ela é uma empresa de grau de risco 1 ou 2, então, para essa empresa, né, de acordo com o CNPJ, não se aplica lá o PCMSO. Porém, ele não desobriga o empregador de realizar o exame de saúde ocupacional nessa trabalhadora ou nesse trabalhador. Então, mesmo que eu não tenha o programa, necessariamente eu devo ter, então, o exame dessa colaboradora, desse colaborador, tá? E quais são essas diretrizes, né? O PCMSO, ele é parte integrante do conjunto mais amplo, né, e das iniciativas da organização. Então, ele é parte importante para que a gente possa dizer assim, olha,
esse colaborador, ele entrou dentro da nossa empresa para trabalhar e no dia da sua demissão ou no decorrer da sua vida, né, dentro dessa instituição, ele teve a sua saúde conservada. E para que a gente possa afirmar isso, no item 7.3.2, da onde fala sobre as diretrizes do PCMSO, ele fala que a gente deve fazer o quê? Rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde do trabalhador. Então, antes que ele adoeça, o PCMSO ele tem por obrigação fazer esse rastreamento antecipadamente. Detectar possíveis exposição excessivas, né, do agente, definir a aptidão de cada empregador, como por exemplo, o trabalho por turnos, né? Então, de repente, para exercer aquela tarefa, aquela atividade, ele não se adapta, né, para fazer um trabalho no terceiro turno, por exemplo. Então, pode ser que eu adoeça esse colaborador. Então, o PCMSO, ele tem como garantir, né, o objetivo dele, a diretriz dele é rastrear esse trabalhador para que ele não adoeça de acordo com esse levantamento dessa definição, dessa aptidão. Subsidiar análise epidemiológicas. Então, ele precisa dar diagnósticos, estabelecer, né, estatísticas sobre o agravo à saúde dos nossos trabalhadores. Então, como que a gente garante isso dentro do PCMSO, por exemplo? Levando campanha de vacinação através da H1N1, por exemplo, que pode ser uma das que quem trabalha em empresa, né, talvez já tenha passado por essa questão. Então, ele garante isso, que a questão epidemiológica ela será controlada, né, dentro dos seus limites, né, dentro da área da saúde, ela é controlada através de estatísticas, agrava a saúde, que aquilo que ela vem fazendo para dentro da empresa ela é eficaz. Subsidiar decisões sobre o afastamento do empregador. Então, quando eu tenho uma situação da qual o trabalhador ele adoece, ele vai precisar aí de um afastamento, que isso pode ser feito, essa decisão, né, pelo afastamento dele, por exemplo, é uma decisão que cabe ao médico do trabalho, ao médico que o assiste, né? Isso tem que estar claro também no nosso PCMSO, coisa que antes a nossa norma, ela não trazia de uma forma tão clara, tá? Subsidiar a emissão de notificação de agravos relacionados ao trabalho. Então, quando, por exemplo, eu tenho um afastamento de acidente, de doença do trabalho, que é a questão do NETEP, que a gente comenta, já tinha comentado em sala de aula, né? Sempre falo sobre essa questão do NETEP. Então, a importância de eu relacionar isso aos meus documentos do PCMSO. Então, ele faz parte das minhas diretrizes, até para que eu possa pensar nesse documento para o próximo ano. Então, se eu tenho aí agravos à saúde relacionados ao trabalho, aonde está e como eu vou percorrer esses caminhos para que isso não aconteça mais? Subsidiar o encaminhamento dos empregados à Previdência Social. Então, quando nós temos algum problema de saúde e que a gente precisa, né, fazer com que esse trabalhador ele se afaste, nós temos que subsidiar o encaminhamento previdenciário para ele. Então, não é simplesmente dizer ao trabalhador, olha, procure aí os seus direitos. Não, é também um dever da empresa, né, do empregador que está ali contratando o PCMSO, que ele dê subsídios, né, e garanta que este funcionário vai conseguir aí os seus recursos previdenciários. Acompanhar de forma direta, né, diferenciada o empregado cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais, conforme já tinha dito anteriormente, né? Então, a questão da reabilitação profissional também, o PCMSO, ele tem por obrigação, agora escrito dentro da norma, né, que ele tem a sua contribuição, a sua obrigatoriedade de falar sobre a reabilitação profissional e falar como que nós vamos achar uma ação para aquela situação de reabilitação. O que antes era uma questão do fator previdenciário também virou uma questão do empregador, né? Porque vinha essas pessoas de reabilitação profissional
e dentro do PCMSO ele não tinha essas diretrizes de como a gente vai acompanhar ou de como a gente vai entender tudo isso, né? E controlar a imunização ativa dos empregados relacionados aos riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação aí do Ministério da Saúde. Então, por exemplo, de acordo com o que nós estamos vivendo agora, a Covid-19, então se nós tivermos daqui para frente, né, uma orientação do Ministério da Saúde, que é o que nós estamos recebendo agora e provavelmente nós vamos receber futuramente, então a primeira notificação, a primeira recomendação do Ministério da Saúde foi todos aqueles, né, que são grupos de risco, que têm mais de 60 anos, que tenha problemas crônicos, né? Esse grupo de risco não deverá trabalhar, né? Assim, pelo menos está escrito, né, no nosso decreto que essas pessoas, elas devem guardar aí a quarentena. Então, nós devemos acatar essa recomendação que está lá. E o PCMSO deve incluir ações de vigilâncias passivas da saúde ocupacional a partir de informação sobre a demanda espontânea dos empregadores que procuram serviços médicos, bem como a vigilância ativa da saúde, né, por meio de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames previstos na norma, a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados. Então, como por exemplo, eu passo lá com o médico do trabalho e eu relato para ele, né, através da anamnese, que é uma ficha, que eu tenho diabetes, por exemplo. Então, eu vou trabalhar no 3º turno e eu tenho diabetes. Então, ele pode sim fazer uma solicitação de um exame que vá mostrar isso, como o meu corpo vai reagir a esse 3º turno. Porque quando a gente pensa na questão da saúde desse trabalhador, a gente também deve levar em consideração, a própria norma fala, aquilo que ele se identifica, que o trabalhador ele consegue, né, sem causar danos para ele, e também entender que eu preciso, a empresa, né, ela precisa de subsídios para colocar aquele empregador naquele 3º turno e que não venha agravar a saúde dele. Então é isso que o PCMSO ele vai fazer, né, está escrito agora, mais do que nunca, como ele deve ser o passo a passo dele daqui para frente. Bom, pessoal, então este é o primeiro momento da nossa aula. Então eu gostaria de mostrar para vocês 3 coisas importantes: o objetivo de se ter o PCMSO, quais as empresas são obrigadas a ter, qual a importância de ter esse programa, o campo de aplicação dele, aonde ele se aplica, o campo de aplicação, e as diretrizes, aquilo que é fundamental para compor o programa. Bom, então aguardem que nós vamos ter outros vídeos falando sobre a responsabilidade. De quem é a responsabilidade do PCMSO? Obrigada, pessoal. Até mais.